A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos aí uma lição muito importante, a lição de número 7, de 16 de maio de 2021, que é o Ministério de Profeta. Nós temos trabalhado aqui essa lição sobre a obra do Espírito Santo. Nós vimos aqui os dons espirituais divididos em 3 grupos. Já demos início ao estudo dos dons ministeriais. O primeiro dom ministerial que nós estudamos, foi o dom de apóstolo. E hoje nós estaremos estudando o dom de profeta, ou ministério de profeta, melhor dizendo. Então, nós estudamos os dons espirituais e os ministérios, no caso, os dons ministeriais. Nós vimos o ministério de apóstolo e hoje estaremos vendo o ministério de profeta. Eu quero chamar a atenção algumas observações que elas são caras para nós estudarmos um pouco sobre esse tema. Eu não pretendo, é claro, esgotar a temática em si sobre o ministério de profeta, mas eu quero reler entre os dons, o grupo de dons que nós vimos na lição de número 5, os dons de elocução, são os dons espirituais. Dentre aqueles dons nós vimos o dom da profecia. E naquele momento, naquela lição, eu falei em relação aos dons e em outros momentos também já mencionei sobre isso, que os dons do Espírito, eles já vêm pronto. Eles são ferramentas, são dádivas que Deus entrega a cada um. Todo crente pode buscar, e sendo a vontade de Deus, como o apóstolo Paulo diz, que todos podem profetizar, ou seja, todos podem receber de Deus esse dom, o dom da profecia. Porém, ao se tratar do ministério de profeta, geralmente nós temos aí uma certa dificuldade e uma confusão em relação a esse dom, no caso de profeta, enquanto um ministério. E não entender, no caso, o dom da profecia, que seria um dos dons, dentre os 9 dons, lá de 1 Coríntios 12, os dons espirituais. Então, geralmente, há uma confusão em relação a esse dom, ou a esse ministério de profeta, e, inclusive, a própria revista aqui da Escola Dominical, ela apresenta, sim, aqui o ministério de profeta, mas não faz assim uma abordagem que venha diferenciar, no caso, o dom da profecia com o ministério de profeta. E geralmente há uma confusão muito grande, então faltou, assim, eu julgo que faltou na lição esse paralelo, esse posicionamento em relação, no caso, ao ministério profético, ou até mesmo o comentarista se posicionar, se ele pensa que é a mesma coisa, a profecia, o ministério profeta é a mesma coisa. Então, como eu falei, eu não pretendo esgotar a temática, mas eu julgo necessário fazer minimamente uma distinção, se é que existe, para alguns não vai existir, entre o dom de profecia e o ministério profético. Eu quero também já dizer que eu não estou aqui assumindo necessariamente nenhuma posição contra ou a favor de quem acha que é a mesma coisa. Simplesmente vou apresentar aqui a leitura, como a Bíblia deixa muito bem claro em 1 Coríntios 12, lá no versículo de número 10, mais especificamente falando, o dom da profecia. E agora, mesmo no livro de 1 Coríntios, já numa outra listagem, quando está listando os dons ministeriais, aparece profetas, não o dom da profecia,
mas aparece a palavra profeta. E também no livro de Efésios, há também uma menção sobre essa questão do dom ou do ministério de profeta, melhor dizendo. Bem, a primeira observação que eu quero fazer é a partir do princípio de que o dom da profecia é uma coisa, é uma dádiva que se vem pronta dos céus, e o ministério de profeta é outra coisa. Então, vamos partir desse princípio que sejam duas coisas distintas, não que você necessariamente seja obrigado a comprar essa leitura, mas pelo menos à luz do que nós vemos na Bíblia, há uma apresentação em contextos, em momentos diferentes, o dom da profecia e o ministério de profeta. Uma observação que eu quero fazer, Lucas capítulo 16, o verso de número 16, nos afirma o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Então o texto está dizendo que a lei e os profetas, eles vigoraram até João Batista, e após João Batista encerrou, no caso, o ministério profético, vamos dizer assim, da antiga aliança. Nós vimos que João Batista foi então o último dos profetas, e ele veio exatamente para preparar o caminho do Messias, para preparar o caminho daquele que viria inaugurar uma nova aliança no seu sangue. Portanto, o ministério, como o texto aqui de Lucas deixa bem claro, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Então, João, que a gente chama de o Batista. Então, o que nós temos aqui é que deve-se fazer uma separação entre o ministério profético do Antigo Testamento, que se encerra em João Batista, quando Deus chamava profetas para uma missão específica, dava profeta, vamos dizer assim, ao seu povo, e eles ali tinham o papel de poder protestar, trazer uma mensagem profética, tanto mostrando a situação presente do povo, quanto também predizendo um futuro, etc. Porém, o que nós vimos aqui em relação à questão de tomar aqui o ministério de profeta no Novo Testamento, aqui nós vimos já em um outro contexto da história, para não fazermos confusão, uma vez que o próprio texto está dizendo que a lei e os profetas duraram até João Batista, que até João ele vem inaugurar um novo momento. A antiga aliança encerra-se, então, até quando do aparecimento, do advento do Messias, lá como a Bíblia está muito bem colocando. Então, essa é a primeira observação que eu quero fazer. Também é interessante nós observarmos, como falei, a lição ela não dá conta disso, mas eu quero minimamente fazer aqui algumas observações, fruto, é claro, também de pesquisas que eu estive, no caso, estudando, e também, em certa medida, eu creio que seria sensato fazermos essa leitura, que o ministério profético, ele não pode ser confundido com o dom da profecia. Essa é a primeira observação que eu faço, e eu penso que de fato devemos nos atentar a isso, o ministério profético e o dom da profecia. Em primeiro momento, como falei a princípio, o dom da profecia, ele é dado ao homem pelo Espírito Santo. O próprio Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, e Jesus ele fala exatamente sobre o ministério do Espírito Santo, e o próprio texto de Coríntios, 1 Coríntios 12, fala dos dons espirituais, e que a uns foi dado, dentre os vários dons, o dom da profecia. Portanto, o dom da profecia, ele é dado ao homem pelo Espírito Santo, é algo dado ao homem pelo Espírito Santo, todos podem buscar, como Paulo ele apresenta lá em 1 Coríntios capítulo 14,
que todo crente pode buscar e pode receber, segundo a vontade de Deus, o dom da profecia. Essa é a observação que eu quero fazer em relação aos dons. Então, o dom, ele é para todo crente pode buscar e receber esse dom, se for essa a vontade de Deus, e ele é dado ao crente, ele vem pronto dos céus, ninguém faz nada por merecê-lo, e ele é dado ao crente, ao cristão. Por sua vez, o ministério profético, isso aqui eu acho que é muito interessante nós observarmos, porque o texto aí da leitura bíblica em classe, que nós estaremos lendo, diz o seguinte, que a uns pôs Deus na igreja, há versões que vai dizer a uns Deus deu à igreja uns como apóstolo e a outros como um profeta, e doutores, etc, etc. Então nós temos aqui que nesse caso aqui, quando o texto ele aborda que Deus deu a uns para a igreja, a um Deus deu como um profeta, é diferente de dizer a uns Deus deu um dom. Por quê? Porque enquanto os dons espirituais, os dons é dado ao homem. E aqui enquanto ministério, o homem é dado ao ministério. Ou seja, ele é consagrado, ele é chamado para o ministério. Então ele é que é dado para o ministério profético. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Então, o dom da profecia é dado ao homem, por sua vez, o ministério profético, o texto diz que ele mesmo, o Espírito Santo, ele concedeu uns para profeta. Então, ou seja, Deus, ele vai forjar pessoas, ele vai preparar pessoas para o ministério profético, ele capacita, qualifica pessoas para isso. Portanto, o ministério é uma escolha divina, o dom ministerial, e ele é chamado por Deus para servir outros. Então, quem tem o dom de profecia recebe de Deus um dom. Aquele que tem o ministério, ele é dado por Deus, ele é dado à pessoa, indivíduo, ele é preparado, ele é habilitado e ele é dado para exercer o ministério profético. Então, eu penso que essa é uma diferença interessante que se deve levar em consideração. Os dons espirituais, o dom da profecia é dado ao homem, e o ministério profético, o homem que é dado a esse ministério, ou seja, ele é separado, ele é chamado, ele é, vamos dizer assim, trabalhado por Deus para o ministério. Porque o texto diz exatamente, e ele mesmo concedeu uns, separou uns, deu uns para o ministério de profeta. Então essas pessoas são separadas para esse ministério, são qualificadas a fim de servir a igreja. Então é diferente de receber um dom, o dom da profecia e entregar uma profecia quando Deus usar para um dado momento. Aqui não. Enquanto ministério, a pessoa ela é dada para esse ministério, ela é separada e dada à igreja para exercer o ministério profético. Espero que minimamente vocês tenham entendido aí essa separação. Então, os dons, partindo desse princípio, os dons, então, eles são os dons espirituais, eles são independentes do ministério. Então, o dom de profecia é uma coisa, o ministério profético é outra coisa, segundo esta leitura. E nós vamos ver exatamente que ter um dom de profecia, portanto, nessa leitura, não significa necessariamente ter o ministério profético. Por quê? Porque o ministério profético ele é elencado junto, por exemplo, com o dom ministerial de apóstolo, de mestre e de doutor. Então, há essa separação, há quem não faça, mas é bom deixar bem claro que em 1 Coríntios 12, lá no início, está falando que a uns eles chamou, eles capacitou. Como nós podemos ver aqui, por exemplo, quando nós tratamos dos dons de elocução, nós vimos aqui, por exemplo, diz o seguinte, 1 Coríntios 12, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
E a outro ele deu a operação de maravilhas e a outro deu a profecia, deu a outro. Aqui no contexto dos dons ministeriais, ele vai dizer o quê? E a uns pôs Deus na igreja, ou seja, Deus deu uns para a igreja, não é que esse indivíduo tenha recebido o dom, ele foi dado, esse indivíduo foi chamado, separado e ele foi dado para a igreja. Então a uns pôs Deus na igreja, Deus colocou eles na igreja, primeiro para apóstolo, em segundo lugar para profeta, doutores, etc. Então aqui nos mostra que Deus, ele chamou alguns foram chamados e foram dados por Deus para a igreja para exercer o dom ou os dons ministeriais. E sendo assim, é necessário que nós tenhamos cuidado ao estudar, no caso, a questão dos dons ministeriais, porque nós vamos perceber que esses dons ministeriais, eles são dons que são exercidos, no caso, por pessoas que elas foram chamadas por Deus e elas foram dadas, foram habilitadas para exercer esse ministério na igreja. Há inúmeras, vamos dizer assim, discussões em torno desse dom, no caso do ministério profético. Sim, como falei, porque às vezes ele se confunde com o dom da profecia. E analisando a questão do ministério profético, que foi dado à igreja, é um dom dado para o desempenho do ministério. Então, esse dom, diferente do dom da profecia, o dom ministerial ou ministério profético, ele é dado ao ministério, para que o ministério, a liderança da igreja, ela seja completa. Essa é a ideia de um dom ministerial, faz parte dos dons que o ministério deve, no caso, receber da parte de Deus. Então, o ministério profético, ele vai ter como finalidade fazer o quê na igreja? Dentre as várias finalidades, e isso tanto se aplica, o modelo do ministério profético, em dada medida, ele é o mesmo modelo. Não estou dizendo que sejam os profetas do Antigo Testamento que tinham uma missão específica para um determinado povo, uma determinada nação, mas o espírito da profecia e o dom, o ministério profético, ele, no caso, não ter muito cuidado em relação, nós temos o profetismo lá da Antiga Aliança, e nós temos agora o ministério profético aqui no Novo Testamento, enquanto esse dom ministerial. Mas o caráter do ministério profético, dentre as várias funções desse ministério, nós podemos destacar, dentre elas, que é a função de proclamar e interpretar, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus, por um chamado divino. E aqui eu quero fazer uma observação que não é meramente ter um curso de teologia. Não, todos aqueles que fazem o curso de teologia têm um ministério profético. Não necessariamente. O que estou colocando aqui é que aqueles que são chamados para o ministério profético, dentre as funções que ele exerce, ele tem a função de interpretar, por uma capacitação espiritual, cheio do Espírito, por um chamado divino para o ministério, essa proclamação e interpretação da palavra de Deus faz parte do dom, no caso do ministério profético, melhor dizendo. Essa capacidade divina, esse chamado divino para proclamar e interpretar na unção do Espírito a palavra de Deus. Uma outra função do ministério profético é desmascarar o pecado, como na Antiga Aliança, e proclamar a justiça divina. Então, desmascarar o pecado e proclamar a santidade, a justiça divina, é uma função do ministério profético. Também faz parte do ministério profético o zelo pela pureza da igreja. O zelo pela pureza da igreja também é uma das funções, finalidades do ministério profético. Também o ministério profético,
ele é exatamente exercido com uma sensibilidade profunda diante do mal. Aquele que tem esse ministério, que exerce o ministério profético, é sensível diante do mal, de tudo aquilo que é pernicioso à obra de Deus. Também, o ministério profético, ele é uma capacidade de uma compreensão do perigo, dos falsos ensinos que ameaça a vida da igreja. Também, o ministério profético, ele é exercido com uma dependência total da palavra de Deus. Não é entregar uma profecia aqui e ali, um caso, para poder se fazer um nome. Mesmo porque, como nós falamos, há uma diferença aqui entre o dom da profecia e esse ministério profético. Portanto, a dependência da palavra e o interesse, a função desse ministério, é claro, é o crescimento do reino de Deus, mesmo porque a Bíblia diz que esse ministério ele é dado à igreja, ou seja, é para a igreja, é para o bom andamento ministerial da igreja. Então essas são algumas pequenas observações que eu quis fazer para nós adentrarmos no tema aí, o ministério de profeta, certo? O ministério de profeta. Bem, o texto áureo da lição nos apresenta: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagre, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, etc. Aí vocês percebem que em dado momento há uma mistura também de dons, classificado como dons espirituais, junto com os dons ministeriais. Por quê? Porque em cada momento, em cada contexto, Deus dava a cada igreja segundo a necessidade da igreja. Então, e Paulo trabalhava segundo aquilo que era, vamos dizer assim, uma realidade para cada momento, para cada contexto da igreja. Esse texto ele reaparece aqui na leitura em classe, eu não vou estar explicando. A verdade prática nos apresenta: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Então, a igreja de Cristo, ela precisa que haja na igreja o ministério de profeta, pessoas que de fato sejam a boca de Deus na igreja, alguém que tenha um chamado de Deus para ser profeta na igreja, para exortar, para consolar, para edificar, alguém que fale da parte de Deus e que quando ele exercer o seu ministério, que não seja meramente uma intelectualidade humana, uma capacidade teológica, que não seja simplesmente confundido como alguém que em dado momento traz uma profecia, algo muito pontual da parte de Deus. Mas é alguém que de fato ele tem de Deus o ministério de poder, seja na pregação, seja no aconselhamento, seja no direcionamento da igreja, que ele tenha sempre da parte de Deus, que ele seja boca de Deus para profetizar num contexto onde pouco se ouve a voz de Deus. Infelizmente, nós ouvimos mais a voz do homem, as ideologias humanas, o que os teólogos pensam, o que deixam de pensar, o que alguém quer colocar como um capricho para conduzir, para fundar a sua igreja e dirigir dentro de algo que ele acha que funciona melhor, que dá certo. Mas, na verdade, o ministério profético ele não está com base naquilo que dá certo, naquilo que funciona, naquilo que é agradável. O ministério aqui profético é exatamente alguém que foi chamado para ser a voz de Deus, para direcionar, para ministrar à igreja o conselho divino. Louvado seja o nome do Senhor. Aí em 1 Coríntios 12, verso 27, a leitura em classe aí é 1 Coríntios 12, 27 a 29 e Efésios 4, 11 a 13. Aí o primeiro texto, 1 Coríntios 12, verso 27, diz o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós já temos trabalhado aqui essa temática, que nós somos o corpo de Cristo e cada um particularmente membro desse corpo.
Aí o verso 28, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente para apóstolo. Interessante Paulo colocar primeiramente para apóstolo, em segundo para profeta, mostrando aqui essa questão de ordem do apóstolo como alguém, um desbravador, um evangelista, que vai fundar igrejas e que, por sua vez, essas igrejas sendo fundadas, elas precisam da voz profética para poder não se corromper, para poder, no caso, permanecer, uma vez que sem a voz profética, a Bíblia diz que o povo se corrompe. Então, e a uns Deus deu à igreja, primeiramente apóstolos, segundo profeta, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, o foco aqui é trabalhar o dom, no caso, o ministério, melhor dizendo, profético, de profeta. Verso 29. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Aí Paulo faz esse questionamento mostrando que não, que Deus chama cada um para aquilo que é mistério. Aí Efésios 4, verso 11, diz o seguinte, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aqui é interessante observar, porque alguém pode perguntar, mas na relação de 1 Coríntios 12, aí no verso 28, entrou milagres, entrou cura, isso variedade de língua, isso não são os dons espirituais? Sim, são os dons espirituais. Só que nessa lista aqui dos dons espirituais, apesar de Paulo ele ter apresentado esses dons no início do capítulo 12, logo no início, agora no versículo 28, lá para o final do capítulo 12, ele apresenta dons ministeriais e coloca também dons espirituais, porque era uma necessidade dentro daquele contexto da igreja. Porém, nós vamos perceber que já a lista aqui de Efésios capítulo 4, ele vai mencionar apenas os dons ministeriais. Daí a gente fazer essa separação do dom de profecia do ministério de profeta. Que olha o que nos fala aqui Efésios 4, verso 11, que vai citar apenas dons ministeriais. Não vai citar alguns dons ministeriais que inclusive aparecem em 1 Coríntios 28, que aparece lá, por exemplo, aparece o dom de governo, de socorro. Esses dons aparecem aqui na lista de 1 Coríntios 12, porém em Efésios 4 ele já não aparece. Só que aqui em Efésios 12 aparece dons ministeriais misturados com dons espirituais. Por sua vez, aqui em Efésios 4, no verso 11, aparece aqui apresentado 1, 2, 3, 4, 5 dons ministeriais. E ele vai dizer, e ele mesmo deu a uns para apóstolo, outros para profeta, deu a quem? A igreja, deu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres, a depender da versão. Então são 5 os dons ministeriais apresentados aqui, no caso em Efésios 4. O que nós temos? Nós temos agora o verso 12 de Efésios 4, que diz o seguinte, esses dons ministeriais foram dados para quê? A igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que o ministério, a obra do ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui em Efésios 4, deixa bem claro que alguns são dados à igreja como profeta, como mestres, como doutores, como apóstolos, para serem usados no ministério da igreja, esses são chamados para o ministério, a fim de gerar a edificação do corpo de Cristo. E aí o verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então o texto aqui é de Efésios,
ele deixa mais claro, ele clareia mais o foco, uma vez que em 1 Coríntios 12 há uma mistura entre dons espirituais e dons ministeriais. Por sua vez, aqui em Efésios 4, apesar dele não citar todos os dons ministeriais, ele vai elencar aqui 5 dons ministeriais, mostrando aqui o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor e o ministério de doutor ou mestre. Então Deus chamou pessoas para esses ministérios na igreja, e outros, é claro que aqui não aparece em Efésios 4. Bem, aí nós vamos para o comentário da lição, ver o que o comentarista nos apresenta. Na introdução temos o seguinte: a lição dessa semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudamos alguns aspectos desse dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com os ensinos dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja em qualquer tempo e lugar. Primeiro tópico: o profeta do Antigo Testamento. Então vamos ver aqui o conceito do profeta no Antigo Testamento, que também um conceito serve, é claro, para o profeta do Novo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Então, o Altíssimo fazia dele o seu porta-voz. É um embaixador que representava os interesses do reino de Deus na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação de Israel, israelita, e até mesmo a povos ou nações estranhas. Ao longo de toda a história verotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. No caso, Samuel foi o último dos juízes de Israel, foi Samuel, e também foi o primeiro dos profetas dados ali à nação de Israel. Temos Elias, chamado como profeta, Eliseu, ali o seu sucessor, temos a profetisa Uda e muitos outros profetas que foram chamados também profetas literários, como no caso Isaías, Jeremias, Daniel, profetas que escreveram suas profecias. E quanto ao ofício profético, que é o segundo tópico da lição, ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos, advertências divinas. Então aqui está mostrando sobre aqueles que no Antigo Testamento receberam o ofício de profeta. Ou seja, aqui está trazendo como era o profetismo do Antigo Testamento, que era exercido como um ofício. Alguém era chamado para aquele ofício. E ao exercer esse ofício, ele iria fazer o quê? Ele, por exemplo, desvendava aquilo que estava oculto, anunciava juízos divinos, emitia conselhos, advertências divinas. E as expressões eram comuns nesses profetas, como veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, eram as fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina, no caso aí no Antigo Testamento. Símbolos e visões eram também formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo, trazendo símbolos, visões, como no caso Ezequiel, tinha muitas visões, Isaías, Jeremias, etc. Então, símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. O profeta também, no Antigo Testamento, exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Então temos aqui que o ministério profético no Antigo Testamento era algo muito bem contextualizado. Era dado um profeta para profetizar Judá, para profetizar, no caso, Jerusalém, profetizar a nação pagã. Era algo muito bem específico, era um ofício específico para um determinado fim.
E aí o subtópico 3 fala o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximadamente do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica no Messias. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Nesse período, quando foram levantados os profetas, chamado aí de profetismo, para poder denunciar o pecado de Israel, de Judá. E ali os profetas, desde quando Israel foi dividido, o povo separou, a nação afastava-se de Deus, e Deus levantava profetas, ora para profetizar a Judá, e ora para profetizar a Israel, ao reino do norte. E esses profetas, eles eram perseguidos, muitos deles foram presos e mortos, porque de fato ele denunciava o pecado do rei, da nação, e assim eles eram rejeitados. Então, basicamente, é o que nós temos sobre, aí no caso, o profeta no Antigo Testamento enquanto um ofício. Agora, o segundo tópico da lição fala sobre agora o profeta no Novo Testamento. No Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga, que era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista, apresentada em 1 Coríntios 12, como também em Efésios 4:11, mostrando que o profeta ele é identificado 3 vezes nas epístolas aos Efésios como alguém que acompanha o apóstolo. Uma vez que o apóstolo é esse enviado para poder expandir o reino de Deus, para poder, vamos dizer assim, fundar igrejas, segue ao ministério do apóstolo o ministério de profeta, que é exatamente ser a boca de Deus, a voz de Deus para direcionar a vida da igreja. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então a Bíblia deixa isso muito bem claro, essa ligação entre o ministério de apóstolo e de profeta. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Então, a importância que havia o ministério profético na igreja do primeiro século. Não estou falando de dons de profecia, estou falando do ministério profético, quanto à preservação da doutrina, o cuidado da santidade da igreja, em de fato direcionar a igreja, em trazer a palavra de Deus à igreja, a importância desse ministério profético. Aí o subtópico 2, o ofício do profeta neotestamentário, ou ministério do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia agora em predizer o futuro, como era no caso do Antigo Testamento, em adivinhar o presente ou ficar fora de si, como alguns profetas diziam que o Senhor me chamou em espírito, eu fui arrebatado em espírito, como se tivesse saído do corpo. Não é mais o modelo profético, vamos dizer, do Novo Testamento. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário ele era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. O profeta ele era fundamental na igreja, porque ele era essencial, um canal para receber de Deus a palavra, para ser esse porta-voz entre Deus e a igreja, trazendo a palavra, o ensinamento, o direcionamento para a vida da igreja. Apesar de ele, algumas vezes, predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consistia em proclamar e interpretar a palavra de Deus, era o ofício profético no Novo Testamento, por vocação divina, fazia isso por vocação divina, ou seja, era vocacionado por Deus, era dado à igreja como profeta, era vocacionado, a vocação divina com vista à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Era dever do profeta
tanto do Novo Testamento, assim como do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro, combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Essa é a função do profeta em qualquer época. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Isso aqui eu acho muito interessante, porque aquele que foi dado por Deus à igreja como um profeta, ele não faz vista grossa para o erro, para o pecado. Ele não fala aquilo que o povo quer ouvir, mas ele traz a voz de Deus para a igreja. Não esporadicamente, como um recado da parte de Deus, ou em dado momento, como Deus usa alguém com o dom da profecia. Mas ele, aquele que tem um ministério profético, ele se coloca diante de Deus, não quer dizer com isso que ele seja, vamos dizer assim, perfeito, que não haja falha, que ele não está passivo ao erro ou a falar de si mesmo, não. Mas geralmente aquele que foi vocacionado por Deus, e que honra a sua vocação, e ele foi chamado para ser profeta, há uma diferença, vamos dizer assim, na sua maneira de se conduzir diante de Deus, e eu espero que você entenda o que eu quero dizer. Eu já tive essa experiência, certamente você também, alguns já devem ter tido, de pessoas que às vezes não têm nem muito estudo, ou que vão tratar de uma mesma temática, mas que falam de uma maneira, alguns falam de uma maneira tão técnica, tão mecânica, tão artificial, que aquilo não causa temor, não causa mudança nas pessoas. Enquanto outros trazem o mesmo conteúdo, a mesma mensagem, o mesmo tema, talvez até a mesma fala, mas não é ele que fala. Há nele uma unção, há nele uma graça, há nele um chamado, há nele uma vocação, que aquelas palavras elas têm endereço. Elas atingem o coração da igreja, elas acham lugar no coração da igreja e elas de fato causam mudança na vida da igreja. Então o ministério profético, ser um profeta enquanto ministério, é exatamente não você ser temido. Ah, não, eu tenho medo daquele homem porque ele tem um dom da profecia. Não é você ser temido porque tem um dom da profecia, não. É exatamente a igreja perceber, ou a igreja receber, por meio da instrumentalidade do Espírito Santo, você sendo instrumento do Espírito Santo, ela está constantemente sendo alimentada, sendo orientada pelo conselho divino, por alguém que de fato foi chamado por Deus para ser boca na igreja, para não se vender, para não negociar o seu chamado. E quando ele fala, de fato, Deus está falando. A igreja sente, a igreja ela se posiciona diante daquilo que está acontecendo, porque de fato Deus está no meio da igreja. Essa é a ideia do ministério profético, e você que foi chamado para esse ministério, seja sempre boca de Deus. Honra o teu chamado, exerça o teu ministério em um santo temor, debaixo da constante direção de Deus, da sua palavra, da instrumentalidade do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3, o objetivo do dom ministerial de profeta. A função do dom, a função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Pois, como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor.
E o terceiro tópico da lição é discernindo o verdadeiro profeta do falso. É necessário que haja um discernimento, aquele que de fato foi chamado por Deus, dado à igreja como um profeta de Deus, e aquele que é falso, mas que se arroga como profeta. Então, o primeiro subtópico faz aqui um contraponto, simplicidade versus arrogância, mostrando que aquele que foi chamado para o ministério profético, ele sabe que ele foi capacitado por Deus, ele foi vocacionado por Deus, e o que ele faz é Deus através dele, não é para a sua glória. Uma vez que o falso profeta, ele é arrogante, ele quer chamar a atenção para si, inclusive roubar o coração, no caso, o lugar de Deus no coração do povo. Então, infelizmente, essa é a posição do falso profeta, é a arrogância. Então, simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. O verdadeiro profeta, ele tem a simplicidade, porque ele sabe que é Deus quem o capacitou, e ele tem amor por Deus, é claro, em primeiro lugar, como também pela sua igreja. Ainda que a palavra seja uma palavra, ainda que o profeta ele tenha uma palavra de juízo, o coração do profeta transborda de amor, e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias, de Oséias, e do próprio Senhor Jesus, que trazia uma mensagem às vezes dura, mas com o coração cheio de amor pelo povo, que transbordava amor pela nação, transbordava amor pelo povo aos quais eles traziam a voz de Deus. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios. O falso profeta ele quer tirar proveito, e aí ele engana por meio das falsas profecias. Profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso, que enfrentou o profeta Jeremias. Então, a Bíblia deixa isso bem claro em relação ao falso profeta. Nós temos que estar consciente que sempre haverá a imitação daquilo que é verdadeiro, haverá sempre aqueles que vão tentar infiltrar no meio da igreja para dizerem-se usados por Deus, quando na verdade eles não receberam nada da parte de Deus para tentar enganar o povo, enganar a igreja. Aí em Jeremias capítulo 28, verso 10 ao 12, diz o seguinte: então o profeta Ananias tomou o canzil do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: isto diz o Senhor, assim dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta se foi o seu caminho. E aí o verso 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois de o profeta Ananias ter quebrado o jugo do seu pescoço, do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugo de ferro. Então Ananias ele faz uma profecia de que o povo não seria levado cativo à Babilônia, que Babilônia, que assim dentro de 2 anos, Ananias diz: quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, eles ficariam livres. E na verdade Deus fala por meio de Jeremias que Ananias, no caso, ele tinha quebrado o jugo de madeira, mas Deus colocaria sobre o povo um jugo de ferro. Então, mostrando exatamente que Ananias era um falso profeta, porque aqui o verso 15, por exemplo, o verso 14, pois assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para servirem ao rei da Babilônia. E o servirão até os animais do campo lhe darei. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes que este povo confie numa mentira. Então nós temos aqui exatamente o falso profeta. Ele tem como objetivo mentir, enganar o povo e fazer frente, enfrentar aqueles que verdadeiramente falam
da parte de Deus. E, infelizmente, quantas vezes nós percebemos e temos ouvido em alguns lugares de pastores que se acham donos da igreja e que não permitem mais serem admoestados, ou quando alguém, um profeta de fato, que tem um ministério profético da parte de Deus, o exorta a voltar para o caminho, a rever, no caso, as suas práticas, eles são rejeitados. Eles são enfrentados exatamente porque esses que pretensos donos da igreja se sentem ameaçados. Aí o subtópico 2 desse último tópico. Pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que os conheceríamos pelos seus frutos, ou seja, pelo resultado, pelo fruto. Então, um profeta, um falso profeta, ele é conhecido pelo resultado ou pelo fruto do que o profeta diz ou faz. O que ele diz está alinhado com a palavra de Deus? É o primeiro requisito. O que ele diz se cumpre? É verdade o que ele diz? E se ele é chamado de fato para o ministério profético? Não estou falando aqui do dom da profecia. Como é a vida desse profeta? Como é o seu dia a dia? Se de fato ele foi chamado, foi capacitado, foi habilitado por Deus, foi vocacionado para o ministério profético. Como é a vida, o dia a dia desse profeta? Então, pelo resultado, pelo fruto, se conhece o falso profeta, vai saber separar o falso do verdadeiro, pois vai revelar o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, de onde procede o profeta, a partir do seu fruto. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo que ele dá. Não, mas falou algo que comoveu a igreja, mas sim pelos frutos que ele produz. E o último tópico, subtópico, ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isto basta para que ele seja tido como verdadeiro. Na obra Assim Diz o Senhor, John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, ministra na igreja, faz conferências, chega a partir o coração do povo, e embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, ele não é desempenhado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, apesar de usar o nome de Jesus. Então não tenha medo, na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas, seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles, pelo falso profeta. E aí, então, nós temos aqui a conclusão da nossa lição. Ela nos apresenta o seguinte: acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. O ministério de profeta era um pilar na liderança da igreja. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. Profeta do Senhor como autoridade, e o profeta do Senhor com autoridade, sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus levante os legítimos profetas em nossos dias, em nosso meio. Então está aí uma lição, julgo, que é uma lição emblemática, sim. O comentarista ele poderia ter aprofundado mais na questão do ministério profético. Para mim, deixou a desejar algumas coisas, mas minimamente
O que fica para nós é fazer essa separação. Uma coisa é o dom da profecia, que ele é dado pelo Espírito Santo a qualquer um na igreja, sendo a clara a vontade do Espírito Santo, todos podem buscar, e se a vontade de Deus podem receber, no caso o dom da profecia. Porém, o ministério profético é um chamado específico para poder ser um profeta, ser a boca de Deus, seja na ministração da palavra, seja no aconselhamento. E não estou falando de uma preparação meramente intelectual, teológica, não estou falando disso. Estou falando de pessoas que, às vezes, sem muita leitura, sem muito conhecimento teológico, mas que têm muito conhecimento de Deus, que andam com Deus e que falam por Deus, que são boca de Deus na igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos buscar do Senhor para que Ele venha nos capacitar com o dom com o qual Ele queira nos usar. Que Deus nos abençoe, oreis por nós, um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor para sempre.